claro que nós, como crentes, a gente vai dar muito mais ênfase à vida espiritual. A gente vai lutar pela vida espiritual. A gente vai querer uma vida espiritual elevadíssima, lá no topo. E a gente vai querer isso aí. Agora, eu quero dizer para vocês, nós não vamos conseguir levar até o fim os planos que Jesus tem para nós, se eu descuidar-me da minha saúde. Imagine se Gaio morresse. Ele era um homem precioso. Segundo a história, ele era um homem generoso e hospitaleiro. Ele abrigava os missionários em sua casa, enquanto ele estava exercendo o ministério ali na igreja em Éfeso, naquela igreja tão importante no início do cristianismo. Ele era generoso e hospitaleiro. Imagine se esse homem morresse. Como ele iria abrigar tantos viajantes? Só para vocês terem uma ideia, no livro de Atos, o escritor Lucas, ele faz menção de que este Gaio foi companheiro de Paulo. Companheiro de Paulo. Ele era de Derbe, oriundo da Macedônia. E lá em Atos 19, verso 29, e ele diz, quando ele estava passando Paulo estava com ele numa viagem, ele chegou a acompanhar Paulo na terceira viagem missionária. Quando Paulo fez a terceira viagem por toda aquela região da Europa e Ásia Menor, na terceira e última viagem de Paulo, antes dele ir para Roma e depois ser morto, ele acompanhou Paulo. Mas quando eles passam por Éfeso, vocês sabem da história, lá em Atos 19, Paulo ele faz uma grande confusão lá em Éfeso, não confusão ruim, difamando o nome de Jesus, pelo contrário, pregando o nome de Jesus. E aquelas pessoas de Éfeso não aceitaram. E ele provocou lá uma confusão em Éfeso. E naquela confusão, o verso 29 diz: encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, que eram da Macedônia, companheiros de Paulo na viagem. Porque eles queriam matar Gaio. Imagina se ele morre. Então ele era um camarada assim, exuberante no serviço na igreja. Mas João, como um homem de quase 90 anos, ou perto de 90 anos, ele diz: olha, você é útil, continuando vivo, com saúde, para continuar sendo hospitaleiro e continuar sendo generoso como você é. Num outro versículo, Lucas, ele relata que Gaio, como também Aristarco, aí entra Timóteo também, lá em Atos 20 já, verso 4, que tanto Timóteo já seria da cidade de Tessalônica, diz que Gaio acompanhou-o até a Ásia, e ele foi acompanhado de um companheiro chamado Sopáter, que era de Bereia, lá perto de Tessalônica, Aristarco, Secundo, também, olha que nome desse homem, Secundo, e Gaio e Timóteo da Ásia, e eles acompanharam os discípulos e apóstolos. Paulo ia pregar nessas cidades, e é interessante que quando Paulo chegava numa cidade nova, onde não tinha ainda o Evangelho, ele ia primeiro em 2 lugares. Três lugares. Ele ia na sinagoga, em primeiro lugar, porque lá ele iria pregar o Evangelho de Jesus. E sinagoga era o lugar dos judeus ortodoxos. Ele ia no palácio do governo daquela cidade, porque mais horas ou menos horas, mais dias ou menos dias, ele estaria certamente num julgamento diante do governador. E ele visitava também a prisão, para ver como que era a prisão, porque mais dias ou menos dias ele estaria preso. Mas imagine, Paulo era assim, ele precisava de um companheiro como
porque naquela região é uma região de, quando bate o inverno, é muito úmido, é muito frio. Não é verdade, senhora, quando você teve lá? Não é verdade, Petrônio? Vocês foram comigo para lá no inverno. Então, eles levavam a capa de Paulo, de Timóteo. Então, esse camarada era precioso demais. Precioso demais. E João, na sua... Imagine, quando Paulo fazia a terceira viagem, isso estava acontecendo por volta do ano 57. Se essa carta foi escrita perto do ano 90, mais ou menos 30 anos depois. Wanda, nós estamos aqui há 38 anos da IBEC. 38 anos. Não é, Babu? Mais ou menos isso. 30. Quanto tempo já passou que a gente está junto aqui? Glória a Deus. E a gente acompanha um e o outro. A gente ora um pelos outros. E a gente incentiva. Quando o Babu fica doente, eu vou lá, Babu, tem que cuidar disso, tal. Eu fico doente, ele vem falar comigo. Ele já foi comigo eu fazer exame, ele já me levou a fazer exame, né? Chegou atrasado, né?